Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu preferi fazer um vídeo de que só um áudio para compartilhar com vocês nosso culto de oração, né? Como combinado, sempre mandar uma mensagem de meditação para depois juntos orarmos. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo ao qual também eu quero compartilhar no Facebook. Algumas pessoas me pediram um vídeo no Facebook. Então eu aproveitei esse nosso culto de oração, essa meditação do nosso culto de oração para poder compartilhar com os irmãos também. Então, nosso assunto, como eu havia combinado com os irmãos, de que durante esses dias, nas sexta-feiras, nós estaremos estudando as orações do apóstolo Paulo, olhando para as cartas do apóstolo Paulo, meditando nas suas orações, porque nós dissemos que através da oração de uma pessoa, você pode perceber a intimidade que essa pessoa tem com Deus. Você pode perceber também a maturidade espiritual, maturidade cristã dessa pessoa através da sua oração. Os objetivos da sua oração, a forma como essa pessoa se expressa. Eu não estou falando de retórica, falar bonito, mas eu estou falando da compreensão da palavra de Deus, aquilo que sai do fundo do coração dessa pessoa nos permite entender a maturidade espiritual dessa pessoa e também nos permite entender da intimidade espiritual, a intimidade espiritual dessa pessoa com Deus. E o nosso estudo hoje, a nossa meditação hoje é a carta de Romanos. Semana passada foi Efésios. Na verdade, as duas sextas-feiras passadas foi no livro de Efésios. E hoje nós vamos voltar um pouco atrás para estudar a livro de Romanos, a oração de Paulo no livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. Deixa eu te falar. Não esqueça da nossa escola bíblica dominical. Você que é membro da nossa igreja, nossa escola bíblica dominical tem tido poucas pessoas participando. Nós não devemos nos afastar da atividade da igreja, programação, deixar nossa família, nossos filhos se afastarem. Devemos aproveitar esse meio, por enquanto, que estamos tendo, para compartilhar a palavra de Deus e incentivar nossos filhos a poder usufruir dessa bênção que Deus está nos dando. E já começamos nossos cultos nos domingos. Na igreja também temos percebido falta dos irmãos. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas temos preocupado, temos tomado as medidas de acordo com os decretos do governo e do prefeito. Temos tomado essas medidas. Poucas pessoas no templo, na igreja, cadeiras afastadas e tem álcool gel e tudo, e todas as pessoas com as máscaras. Eu gostaria muito de ver os irmãos precavendo e participando também dos cultos, porque os cultos são para membros da nossa igreja e nós não devemos ficar muito tempo afastados dos cultos, da comunhão. E na semana passada tivemos a ceia e não teve todos os membros batizados da nossa igreja. Eu estou esperando que todos possam vir e participem dos cultos e ajudem nas ideias como podemos nos proteger melhor. E será ótimo ver a nossa igreja crescendo. O nosso presidente da nossa denominação, reverendo Luiz César, incentivou muito para que as igrejas possam voltar suas atividades dentro daquilo que as leis estão permitindo, não sair fora daquilo ali. E nas cidades onde não permitem, ele então orienta que os pastores também ficam quietos, obedecendo às normas. Mas nas cidades que permite, como Jaraguá, que a gente volte às atividades olhando sempre as normas estabelecidas pelas autoridades, certo? Então vamos ler o nosso texto no livro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 8 a versículos de número 17. Diz assim: Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Antes de tudo, sou grato a meu Deus
mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do primeiro ou de princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, queremos agradecer ao Senhor por mais uma sexta-feira, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando como a igreja de estarmos orando, não como de costume, juntos na igreja, mas em nossas casas, com as nossas famílias e juntos no mesmo espírito, no mesmo propósito, estaremos orando, ó Deus, intercedendo, clamando ao Senhor, um pelo outro, uma família pela outra família, pela nossa igreja, pelo nosso país, pelo mundo, pelos nossos parentes, ó Deus, pelos desafios que nós temos como a igreja de Cristo nesses últimos dias. Senhor nosso Deus, muito obrigado. A minha oração é que o Senhor possa visitar a cada família que se coloca na tua presença, clamando pela tua igreja, clamando pelas famílias da nossa igreja. Senhor, olha para essa família, seja generoso, seja bondoso com essa família, como o Senhor foi generoso e bondoso com a família de Abraão, como o Senhor foi com a família de Noé, com a família de Jacó. Oh Deus, que essa família também possa achar graça diante do Senhor, que o Senhor possa abençoá-los. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a minha oração também é para todo aquele que venha assistir esse áudio, que se sinta abençoado, que se sinta, oh Deus, em nome de Jesus Cristo, alcançado pelo Senhor através da tua graça, através do poder do Evangelho. No nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos a Ti. Amém? Então, o nosso assunto nós falaremos sobre as verdades eternas na oração de Paulo aos Romanos. Como nós falamos também ali no livro de Efésios, nós analisamos, observamos, meditamos nas verdades ali reveladas através da oração do apóstolo Paulo. Então, nessa noite também, nessa sexta-feira, nós estaremos olhando as verdades eternas. O que são as verdades eternas? As verdades eternas são aquelas verdades imutáveis. Passa geração, vem geração, vai para outra cultura, muda de cultura, essas verdades continuam imutáveis. Elas servem em todas as gerações, em todas as épocas e em todas as culturas. Por exemplo, Cristo é o único Senhor, é o único caminho. Essa aqui é a verdade eterna. Ninguém muda isso. Não há cultura que muda isso. Não há geração que possa mudar essa verdade. Se essa geração, se essa cultura quer a salvação de Deus, quer alcançar a Deus, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é uma cultura que pode mudar essa verdade. Essa verdade ela é transcultural, ela vai além de cultura, além de uma sociedade, de uma época. Ela continua até que Cristo volte. São essas verdades que nós chamamos na Bíblia verdades eternas, verdades imutáveis, sabe? São essas verdades, algumas dessas verdades que nós vamos analisar nesse texto
de Romanos para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso relacionamento com Deus. A oração reflete a intimidade e a maturidade da vida espiritual de uma pessoa, como eu disse. Isso não pode ser. Quando você ora com uma pessoa, você começa a perceber a intimidade dessa pessoa com Deus. Você começa a perceber a maturidade que essa pessoa tem, o nível de conhecimento, a fé dessa pessoa em Deus. Você percebe isso claramente através da oração. Existe uma falsa ideia hoje, e essa ideia cada vez mais ela é concebida, ela é aceita por muitas pessoas. Essa ideia ela é a ideia de inimigo, é a ideia satânica, a ideia diabólica. Ele coloca na vida das pessoas, até de crentes, que você pode levar a sua vida com Deus sem oração. Não é só oração, sem leitura da palavra de Deus. Tanto é que não é de admirar que tem muitos crentes que não oram. E não oram, no entanto, acreditam que são crentes fiéis a Deus, não tem nenhum problema no relacionamento dessas pessoas com Deus. Elas acreditam nisto. Não é de admirar que você encontra pessoas que não leem a Bíblia. E essas pessoas acreditam piamente que não tem nenhum problema na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Porque é uma ideia concebida de que você não precisa, tanto você não precisa de muita oração, você não precisa de muita leitura da palavra de Deus. O relacionamento com Deus não existe, não exige isso. Uns acreditam que saem pela manhã, rezam o Pai Nosso, acabou. Então isso é suficiente. Uns acreditam que levantam pela manhã e oram o Pai Nosso também, acabou. E levanta os olhos para os céus e olha para os céus e tem a confiança de que Deus existe, então acabou. O que importa é confiar que Deus existe. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que os ensinos da palavra de Deus nos chama para um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo. Jesus vai falar desse relacionamento no capítulo 15 de João, de que o ramo precisa estar colado no tronco para poder dar fruto. Ele diz, assim são vocês, dizendo para os discípulos, vocês precisam estar em mim, é colado junto, é ser sustentado por Cristo. E uma das formas que nós somos sustentados por Jesus, através da palavra e do Espírito Santo, é através da oração. É através da meditação da palavra de Deus. Então, é falsa ideia de pensar de que nós podemos viver uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual de acordo com o nosso chamado que a Bíblia nos apresenta de estarmos na presença do Senhor para que Ele possa nos capacitar, para que Ele possa nos guiar, sem a oração, sem a leitura da palavra de Deus. Mas hoje, especificamente, como estamos falando de oração, é impossível. Sabe? Eu não sei como é que está a tua vida de oração. O que você pensa sobre a oração? Sabe? Isso é muito importante. Como você vive a oração? Você levanta pela manhã, todo dia vai embora, na hora, e um dia, uma semana, um mês, e você está se sentindo saudável? Fisicamente, quando a gente não alimenta, a gente percebe. Um dia, 2 dias, você já começa a perceber. Sabe? Mas existem casos que fisicamente que a gente não percebe da nossa fraqueza, sabe? A gente até pode ver o nosso físico se emagrecendo, sabe? Mas quando a gente está muito doente, a gente não percebe isto, sabe? A gente não tem vontade de se alimentar. E os familiares, pessoas amadas, então chegam para nos ajudarem a entender que precisamos comer, precisamos nos alimentar, senão o corpo não aguenta. A nossa vida espiritual também ela não aguenta, sabe? Se você não está sentindo falta de oração, se você consegue ficar uma semana sem orar, você consegue ficar uma semana sem ler a Bíblia, significa que você está numa fase crítica, aquela fase que a tua vida já não sente mais, sabe? Você está indo para morrer espiritualmente. Por isso, em nome de Jesus, eu te desafio a voltar para a vida de oração, porque a oração é o único meio que nos foi dado para se comunicar com Deus, para manter intimidade com Deus, para receber algo. Jesus vai dizer, pedir
e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei a porta e abrir-se-vos-á. Jesus estava falando de oração. Só através de oração que nós podemos chegar na presença de Deus. Pensar que a vida cristã, o relacionamento com Deus, ser saudável espiritualmente é não fazer. Sabe, tem crentes de não. Crentes que não fumam, crentes que não bebem, crentes que não roubam, crentes que vivem de não fazem muitas coisas. Não. Mas a revelação bíblica, o chamado cristão, não é só não. A Bíblia, ela não foi revelada para não. A Bíblia tem muito mais, sabe? Não é só não. Não fazer. A Bíblia tem intimidade com Deus. Tem mandamentos que não são não, mas nos chamam para viver. A Bíblia é uma revelação para demonstrar ao homem que Deus se dispôs no seu grande amor para se relacionar conosco. E um desses meios é através de oração, sabe? Eu creio que Deus se alegra quando a gente não faz essas coisas. Mas não são essas coisas só que impressionam a Deus. Não são essas coisas de não fazer, não beber, não fumar, não roubar, não xingar, que mantém a saúde espiritual. A saúde espiritual exige muito mais do que não. A saúde espiritual exige um relacionamento com Deus, exige chegar perto de Deus, exige algumas coisas da nossa vida espiritual. Uma dessas coisas é a oração. Por isso, a primeira pergunta: como é a tua vida de oração? Como você ora? O que você entende por isto? Como você vivencia essa realidade espiritual, essa graça de Deus, de podermos falar com Deus na tua vida? Então, eu quero rapidamente, para a gente olhar a oração de apóstolo Paulo. Deixa só ler contigo, mas versículo 8, versículo 9, só para te lembrar, para você, olha a tua Bíblia aí. O que diz versículo 8, versículo 9? Antes de tudo, Paulo começa a dizer: sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé de vocês. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. O livro de Efésios, Paulo começa a falar da fé. Destacou a fé dos irmãos lá de Éfeso. Para a igreja de Éfeso, Paulo diz que não para dar, ou aliás, diz que ele não para de dar graças a Deus pela fé que esses irmãos demonstram. Ele começa assim a dizer: eu não paro de dar graças a Deus pela fé que vocês demonstram. Para a igreja de Roma, Paulo afirma que em todo mundo estava ouvindo, está sendo pregado a fé que os irmãos de Roma viviam, demonstravam. Então, na semana passada, quando nós estávamos falando sobre a igreja de Éfeso, nós falamos de uma oração intercessora de celebração. Celebrar a bênção de Deus na vida do irmão. Tanto para a igreja de Éfeso como para a igreja de Roma, Paulo estava celebrando a vitória dessas igrejas. E eu disse na semana passada que nós devemos celebrar a vitória dos nossos irmãos. Nós devemos celebrar a graça de Deus na vida dos nossos irmãos. Deve ser motivo de oração, motivo de nós chegarmos na presença de Deus e celebrar esse fato, sabe? Porque não é fácil demonstrar a fé genuína, a fé que agrada a Deus. Percebe que lá em Éfeso, e como aqui em Roma, ou Romanos e Efésios, Paulo estava destacando um tipo de fé. Não era qualquer fé, sabe? Porque as pessoas acham que não tem problema.
Não tem problema você viver, o que importa é você confiar em Deus. O que importa é você ter crença em Deus. Mas a Bíblia não disse isso, ter crença em Deus só. Que tipo de crença, que tipo de fé? Como você acredita? Porque a Bíblia vai dizer lá em Tiago que o diabo crê e treme. Sabe? E como você acredita em Deus? Sabe? O que a tua crença te leva a fazer? Que tipo de vida você vive? O meu viver qualifica a minha fé. O tipo de fé que eu vivo. Como eu vivo diante de Deus? Como eu vivo diante da palavra? Como tem sido a minha vida perante a palavra de Deus? Isso demonstra a minha fé. Tipo de fé que eu tenho. Sabe? E esse tipo de fé que Paulo está celebrando através da oração na presença de Deus, tanto para a igreja de Éfeso como para a igreja de Roma. Não era qualquer fé, não era qualquer maneira de viver. Quando a gente volta, a Bíblia fala que Abraão é nosso pai na fé. Nós sabemos que tipo de fé Abraão viveu. Primeiro, ele foi chamado para sair da casa do pai, da casa dos pais, da sua parentela, onde nasceu, onde cresceu. Casou, já tinha sua família ali, já tinha sua esposa, já tinha seu trabalho. De repente, o chamado de Deus o exige sair daquele lugar. Sabe? Deus disse para abandonar tudo, para ir para uma terra que ele não conhecia. Essa terra Abraão não conhecia. No entanto, Deus disse, eu vou te mostrar. Vem atrás de mim. Tá me entendendo? A Bíblia diz que Abraão ouviu a voz do Senhor. Para você talvez seja fácil, mas pensa você abandonar o seu trabalho. Você se fixou numa cidade, as coisas estão indo bem, as coisas não estavam ruins para Abraão não, sabe? E Deus o chamou para sair daquele lugar, para ir para um lugar que ele não conhecia, para abandonar os irmãos, o lugar onde ele tem a proteção, onde tem o conforto, onde ele conhece as pessoas. Ele é daquele lugar. Agora ele está indo para um lugar onde não tem os irmãos, onde não tem pessoas, não tem proteção para ele. Para esse lugar Deus o chamou. No entanto, Abraão creu em Deus. Abraão obedeceu à voz do Senhor. Confiou em Deus, sabe? A outra prova de Abraão é com relação ao seu filho. E a Bíblia diz seu único filho. Deus disse seu único filho para sacrificar, sabe? E Abraão assim obedeceu à voz do Senhor, levou o filho para ser sacrificado para Deus. Sabe? Que tipo de fé você vive? Até que ponto você confia em Deus? É disso que Paulo está falando. Até que ponto você confia em Deus? Como você se relaciona com Deus? Como você olha para a palavra de Deus? Como você vive a palavra de Deus? Paulo diz que em todo o mundo estava sendo pregado, como os irmãos lá em Roma